A paz do Senhor a todos meus irmãos. Meus irmãos, eu estou tentando entrar na live, mas eu não sei, eu não estou conseguindo. Então, eu vou gravar o vídeo aqui para vocês. Eu pedi uma palavra ao nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele me deu o livro de Salmos, do Salmo 91. O Salmo 91 os irmãos já conhecem. Você leia aí, se você tiver a Bíblia, é para quebrar todo tipo de obras malignas, palavras contrárias que estiverem fazendo contra a tua vida. Mas o que Deus está mandando entregar é o Salmo 92, o verso 11. Os meus olhos hão de contemplar a queda dos inimigos que vigiam os meus passos para me fazer mal. Os meus ouvidos ouvirão sobre o seu triste fim. O que Deus está querendo dizer através dessa palavra aqui, meu irmão, minha irmã, chegou a hora, você vai contemplar agora, você vai ver com seus próprios olhos o que Deus vai fazer em cima dos teus inimigos, dos que estão te perseguindo aí. Eles estão vigiando os seus passos para te fazer mal. Tem gente aí que Deus está te dizendo, que está te observando, a hora que você entra, a hora que você sai, a sua casa, a sua família. E eles estão querendo tentar fazer algo com você. Mas hoje Deus está te avisando, meu irmão, minha irmã. Nenhum plano que os adeptos de Satanás levantar contra os filhos de Deus há de prosperar. Ele fala na palavra dele, todos os planos das pessoas que não lhe obedecem falharão. Deus frustra. O inimigo da gente, ele pode até numa batalha, por um curto período de tempo, até parecer que está vencendo. Mas o mal nunca vence o bem. No final é sempre os filhos de Deus que andam corretos, tá, irmãos? Esses para os que realmente seguem a palavra e obedecem. A gente sempre tem vitória no final da guerra. Deus nunca deixa a gente ser envergonhado. Toda pessoa que ri, que zomba do nome de Deus, de um filho de Deus, que o filho de Deus verdadeiro, que obedece à voz do Pai e honra o nome dele aqui nessa terra, é um instrumento dele aqui nessa terra. Então, ao tocar, se levantar contra uma pessoa que Deus está usando, está se levantando contra o próprio Deus. Aquela pessoa está sendo um instrumento de Deus aqui na terra para pregar a palavra para outros irmãos que precisam. E quando uma pessoa fica tocando, Deus até permite por um momento, né? Aí o mal acha que está vencendo, mas eles são envergonhados. E o inimigo é envergonhado através da vida que ele usa. Porque aquela vida é um instrumento na mão de Satanás. Satanás, ele é mentiroso. Ele veio para matar, roubar e destruir. E quem anda junto com ele é cúmplice da mentira, vai ter queda também. Porque Deus não tem culpado por inocente. Ele está usando a minha boca aqui agora. Todos que contemplaram, não te ajudou aí nessa situação, que gostou de ver o teu mal, Deus agora chegou o momento da espada dele descer e resolver com cada um conforme a sua maldade. Tá? Eu vou pregar aqui o que Deus está mandando. Sabe qual o mal das pessoas que não querem seguir a palavra? Aí fala que a Bíblia não existe, que Deus não existe. Não adianta tentar fazer com que Deus não exista, irmãos. Todos nós precisamos do fôlego de vida. E quem dá fôlego de vida é a ciência? Não. Quem dá o fôlego de vida, a gente precisa de um Criador. E o único Criador é Deus. Até para o Satanás ser feito, ele precisou de um Criador. Deus. Teve uma pessoa aí, que eu não vou citar o nome, ela não quis, mesmo estando doente, aceitar Jesus. E Jesus usou uma boca para poder dar a oportunidade daquela alma ali de ser salva. Nós temos um Criador que nos dá todo dia um fôlego de vida, para a gente acordar, respirar, estar com saúde, nos dá habilidade, nos dá sabedoria para determinadas coisas, dons para determinadas coisas. Esse Criador é quem? É Deus.
Mas sabe por que que muitos, Deus falou que quando tivesse no fim dos tempos, a maioria ia gostar de doutrinas de demônio. O que é doutrinas de demônio quando Deus fala assim? As pessoas iam se revoltar contra a palavra de Deus. Por que elas se revoltam contra a palavra de Deus? Os que não têm, né, que não são filhos. Porque o filho de verdade, ele vê e volta e honra pro nome do pai dele. Que todo dia, irmãos, todos nós um dia vamos ter que falecer. Não existe viver pro resto da vida. Todos nós vamos passar por enfermidades, por doenças, por atribulações. Deus, em nenhum momento ele falou aqui que a gente não ia passar por tribulações. Mas ele falou que ia aliviar o nosso fardo, ia nos ajudar diante da nossa caminhada. Que ele ia destruir os nossos inimigos. Ó, serão destruídos para sempre. Ele já decretou isso aqui em cima dos seus inimigos. Pois o Senhor é exaltado para sempre. Ele vai te exaltar. Porque você exalta o nome dele. E todos os seus inimigos, Senhor, serão destruídos. Eles acabarão. Aí falar que Deus não abre uma sepultura, ele abre se ele quiser. Ele é criador, irmãos. Vamos admitir. É que o mal de alguns seres humanos, o orgulho fica tão aflorado que quando a gente vai contra o que eles acreditam, contra... Por que ele fala que os cristãos verdadeiros, tá? Iriam ser odiados no fim dos tempos? Porque nós seguimos a palavra. A palavra é andar certo. A palavra é luz. E quem está nas trevas tem inveja da luz. Eles querem a luz para se alimentar, mas não tem. Por isso tanta perseguição. Deus está mandando te entregar agora na tua vida. Tanta inveja. Você é luz. Imagina uma lamparina no meio de uma escuridão. A pessoa não está enxergando. Ela vai querer ir para a luz para poder enxergar. E você está na luz. Deus está permitindo que as coisas andem agora para você. É um novo ciclo, uma nova história, novas pessoas. Então isso incomoda os nossos inimigos. Por quê? Porque nós não forçamos nada. Nós seguimos uma doutrina de luz que vai trazer paz e tranquilidade e vida longa para a nossa história. Os nossos inimigos são o oposto. Eles acreditam na própria força deles, na existência. Eles não acreditam que Deus existe. Eles acham que a ideologia deles é que prevalece. E quando nós seguimos a Deus e pregamos a palavra verdadeira, nós somos odiados e criticados. É assim que é o mundo. É um mundo feito de ilusão. É o que Deus fala lá em Provérbios, né? Eclesiastes. Tudo é ilusão. Tudo é um teatro. As pessoas, não é que elas vão gostar. Elas vão aceitar no grupo delas aquela pessoa que abaixa a cabeça e fala amém para as coisas que ela acha que é certa. O mundo é assim. Isso é para tudo, para religião, para relacionamento. Se você discordar de uma coisa ali, do que o grupo acha certo, você não vai ser bem visto. Não vai ser bem quisto diante da sociedade. A sociedade quer que você aceite os padrões dele. O que aconteceu lá? Tudo que Jesus passou aqui é que nós que seguimos a ele vamos passar. Mesmo ele sendo cheio de poder, eles sabendo, a inveja veio porque ele fazia milagres. E eles viram que Jesus fazia milagre, que ele tinha poder de curar. Começou a inveja, porque Deus deu um dom. Ele era o próprio Deus, mas ele veio de forma humana como nós. E ele tinha um dom de falar, o dom da sabedoria, o dom de pregar a palavra e o dom da cura. Ele curava as pessoas, ele tinha poder no nome de Deus. Deus Pai e Deus Filho, que é Jesus Cristo. E Deus dá esse dom para os filhos dele. Por isso, tanta perseguição, tanta inveja. Aí um se levantou por causa da inveja. Não é por causa das 30 moedas de prata.
Você acha mesmo que Judas ia mudar a vida dele por causa de 30 moedas de prata, irmãos? Lógico que não. Vamos raciocinar. Deus está mandando entregar. Ele está botando isso agora na minha mente. Foi a inveja. Ele era invejoso. Ele se deixou ir pelo sentimento da inveja. Ele deixou ser dominado. Ele que quis mesmo. Porque o Satanás entrou nele. Não. Satanás, ele não entra dentro de ninguém. Ele põe ideias para quem serve a ele. A pessoa vai lá, faz se ela quiser. Deus deu livre-arbítrio. Cada um é responsável pelos seus atos, pelo que fala. O peixe morre pela boca. Por isso que Deus fala para os filhos dele ser vigilantes e não sair abrindo a boca falando da vida pessoal para qualquer um. Você não sabe quem está torcendo por você, quem não está. Começa a prestar atenção no que Deus está mandando te entregar aqui agora, meu irmão, minha irmã. Tem irmãos que estão precisando ouvir essa palavra. Para de ser ingênuo, ingênua. Estão me aceitando aqui, estão te aceitando. Até aonde você está aceitando, eles também. Quando você falar o primeiro não, eles vão te odiar. Você está sendo tolerado nesse lugar. É diferente. Tolerado. Quando você botar os seus pontos de vista, o que você acha certo mesmo, eles vão passar a te odiar. Desde que o mundo existe, sempre foi assim. Como Jesus não se curvava para ninguém, só para Deus Pai, e ele pregava a verdade, por mais que doa, a verdade vai continuar sendo verdade, não mentira. Por mais que tentem distorcer a palavra, a Bíblia, dizendo que homem pode virar mulher, homem não tem útero, pô. Nem se a ciência quiser implantar um útero no homem, não vai dar certo. Deus criou o homem e a mulher. Ou você se aceita assim, ou então vão querer mudar a Bíblia. E Deus fala para não mudar uma palavra daqui do livro da vida. Quem tem sabedoria segue o que está aqui. Quem quer ter uma vida próspera segue o que está aqui. Porque as pessoas, elas são mentirosas. As pessoas, elas nos rotulam por trás. Pela frente não, porque elas usam uma máscara. Por isso que é um mundo cheio de ilusão. Deus fala para a gente não se iludir com nada nesse mundo. Tudo se acaba com ferrugem. A gente envelhece, a gente morre. A casa apodrece. Tanto é que a gente tem que fazer reformas. Parede vai estragando. Os móveis vão estragando. A gente tem que comprar outro. E assim vai. Mas a nossa palavra, o nosso caráter, o nosso espírito, se a gente andar na linha com Deus, nós seremos salvos. Por isso que Deus fala, é melhor você perder a vida e ganhá-la. Porque lá é eterno, lá é verdadeiro. Aqui é uma mentira, aqui é uma escola preparatória. Que Deus vai forjando a gente o tempo todo, vai mudando o nosso pensamento, o nosso comportamento, até quando a gente chegar no ponto que Ele quer, quase da perfeição, que perfeito é só Ele vai pegar e vai recolher. Ou se Ele vê que vai perder aquele filho que Ele escolheu para Ele arranca antes, Ele permite coisas antes. Porque Deus avisa, Ele contempla tudo, não fica achando que não vai ser cobrado a maldade, que vai ficar por isso mesmo, que a sua história vai ficar assim, que tudo que Deus te prometeu foi em vão, que Ele falou da boca para fora, não. O que Ele te prometeu na hora certa vai se cumprir, é chegado a hora. Deus está trabalhando, arrumando situações, pessoas, já está sendo cobrado coisas no território do seu inimigo. É que você ainda não está tendo conhecimento, e eles também não vão publicar. Só se eles fossem muito burros. Eles sabem, no fundo, o ser humano é muito inteligente, irmãos. Se não fosse inteligente, eles não armariam o mal para o outro. Não colocaria um contra o outro. Eles sabem que estão pagando pelo mal que fez, mas não querem admitir, não querem mostrar que está pagando, que é vergonhoso. Porque sabe que vão apontar o dedo, olha lá, está pagando porque fez isso com fulano, com ciclano, mexeu com muitas vidas. O plano espiritual é mais vivo, é mais real do que eu e você aqui. Não se brinca com seres
forte e nem se zomba do nome de Deus. Nós temos uma prova, isso me faz ter mais fé no meu Criador, Deus, Jesus Cristo. Eu nunca vou negá-lo, sabe por quê? Até quando eu era do mundo, eu sabia da existência de Deus, mas quando eu me revoltei, porque eu pedi algumas coisas e ele não me dava, agora eu entendo o que ele falou pra mim: eu não te dei, filha, porque você não estava preparada, você ia perder. Muito bobinha, acreditava em tudo, achava que todo mundo era o meu amiguinho. Amiguinho caramba, rapaz. Eram tudo falso. Primeira oportunidade para me vender pelas costas, me vendiam na maior cara lavada. E na minha frente dava como amigo e amiga, amigo de onça. E faziam conscientes. Não vou ficar botando culpa em Satanás, não. Ele também não é bonzinho, não, que ele é o nosso inimigo espiritual. Ele luta para a gente perder a nossa salvação, para pegar a nossa alma. E a gente tem inimigos aqui na terra que luta para a gente não chegar no destino onde Deus quer, querendo atrapalhar. Por isso a importância da oração, a busca de Deus enquanto se pode achar. Você acha que ele não está aqui ouvindo ou pregando? E pregando para os irmãos? Eu prego a verdade, eu prego a santificação. A porta continua estreita, meus irmãos. Ela não se abriu, não. Ela continua estreita. Pode observar que a maioria das pessoas, né, que usa as redes sociais, que fica aí apoiando tudo que é contra a família, que é contra as crianças, elas têm família. Eles viajam até para fora, para os filhos não ficar presenciando essas bobeiras aí. Mas para poder não perder o dinheiro, a posição, muitas vezes, eles falam a voz do povo. Do povo que não quer saber do seu Criador, que nega o seu Criador na maior cara lavada. Mas vai ter a hora que todos vão contemplar e vão se ajoelhar e vai ver que Deus existe. Mas lá na frente, quem negou a Deus também vai ser negado. Porque o nome dele não se brinca, não se escarnece. Tem uma pessoa aí que não quis receber uma oração, estava extremamente doente, servia às outras coisas, e Deus mostrou que só ele pode salvar. Por que não foi curado, meus irmãos? Porque nós temos só um Criador, Deus, não há outro. Ele causa paz, ele causa desgraça. É ele que mandou embora com seus adeptos que acreditaram, né? Foram na onda. Expulsou Satanás do céu como um relâmpago. Quem tem essa autoridade de mandar e desmandar, de botar no trono, de tirar no trono, é Deus. Deus não fez um rei aí, Nabucodonosor, ter pensamento de um animal. Ele ficou anos igual animal, comendo capim, se transformou num animal. Deus, ele pode sim. Quem disse que não? Ele criou. Ele pode mexer no sentimento de qualquer ser humano. E é ele que escolhe o ser humano que ele quer levantar, os escolhidos, né? Que ele quer levantar para pregar a palavra dele, que ele chama de profetas, de filhos, de escolhido, não sei que forma vocês acham melhor. E ele usa os profetas para guiar o povo dele. Porque tem muitos seres humanos que têm dificuldade de acreditar naquilo que ele não pode ver. Ninguém pode ver Deus, senão morreria. Ele é muito santo, a luz dele é muito forte. Cegaria a gente cairia no chão e morreria. Então ele usa o quê? Profetas, porque ele detesta imagem. Então ele usa o profeta para pregar a palavra e interpretar para os irmãos, para seguir. Você vai seguir um caminho, uma rota. E nesse caminho você pode encontrar escorpiões também. E para ele te livrar dos escorpiões, ele vai te dar o quê? Palavra, estratégias, pessoas para te guiar. Igual Moisés guiou o povo de Israel no Egito. E os egípcios sofreram as consequências por causa da sua desobediência, por não crer que Deus existia, da existência de Deus. É o que acontece até os dias de hoje. Eles preferem doutrinas de demônios. O que é doutrinas de demônios? Tudo que é contra a palavra de Deus.
Tudo que é contra, por exemplo, vou dar aqui, Deus fala para não fazer o mal, a pessoa vai lá e faz o mal. Deus fala para não mentir, ser testemunha falsa, a pessoa vai lá, é testemunha falsa. Deus fala para não, para você, para a mulher não virar homem, aí ela vai lá e faz ao contrário, é imoralidade sexual. Então, o ser humano, para se auto-sabotar, se justificar os seus pecados, ele quer botar uma culpa, uma aceitação. Vamos botar culpa, que Deus não existe, a palavra dele não é a certa. Se não é a certa, porque as coisas de Apocalipse, que falou que ia ter guerra em Israel, era um dos sinais, ia ter o nascimento de uma vaca vermelha, ter sinais no céu, na terra, e tudo está acontecendo. Por que então está acontecendo? Se ele fala que dá o fôlego de vida e ele tira também. Isso daí eles não sabem responder e nunca vão saber. Porque é uma coisa soberana, é uma coisa de Deus. Entendeu? Só quem segue a Deus sabe o quanto maravilhoso ele é. É um pai de verdade. O pai de verdade nunca vai querer o filho perdendo, ser enganado. É melhor você andar sozinho, aparentemente que você não está sozinho, você está com o seu Criador, do que você andar com uma multidão falsa do teu lado. Que a primeira oportunidade para te apunhalar pelas costas vão ter. Claro que a gente não vai generalizar, irmãos, mas é difícil. É difícil hoje em dia ter uma pessoa honesta que quer servir. De 100, se uma escapar, tem que dar glória a Deus. Ó, ele fez eu enxergar isso aqui, ó, para vocês verem, ó. Pois o Senhor é o grande Deus. Ele é o grande rei acima de todos os falsos deuses. Ele quer dizer que tudo que o ser humano fez é falso. São deuses falsos. Por isso que a pessoa que acredita que vai ser curada, isso e aquilo, por isso que Deus fala que a armadilha que eles fazem falha, porque é uma coisa falsa. O próprio ser humano criou a religiosidade. Deus não é religião, tá? Tudo que está na palavra aqui realmente, Deus é um criador de todos os seres vivos, de toda existência. Então ele deixou a palavra de como nós devemos se comportar, de como a gente deve seguir, de como a gente deve agir, tá tudo aqui. Agora, o homem por ganância, pensando no seu próprio bolso, vendo que o ser humano não gosta de sofrer, Deus permite algumas etapas da nossa vida que é necessário para o nosso crescimento pessoal como ser humano, se tornar uma criatura melhor, é através do sofrimento. Se tudo correr bem, irmãos, a gente nem lembra que Deus existe. A verdade é essa. Se Deus te der tudo de mão beijada desde pequeno, será que você ia ser o que você é hoje? Não. Entendeu? Então, o que ele está mandando entregar aqui? O homem, por pensar no dinheiro, ganancioso, criou imagens, colocou nomes e fez a religião para poder vender. Ele precisa vender, ele precisa lucrar em cima de pessoas o quê? Que não tem conhecimento da palavra. Que não, vocês acham que eles não têm? Tem. São os que têm que faz errado. Mas eles preferem seguir o erro. Ah, é mais fácil a gente ver essa imagem aqui, porque Deus a gente não vê. Deus é um espírito, irmão. Você não precisa ver Deus, você precisa sentir. Ele me fez, estou aqui pregando, está me usando. Você vê Deus nas pessoas, você vê Deus na criação, você vê Deus no sol, na lua, você vê Deus na humanidade. Mas a vinda de Jesus aqui na terra foi para mostrar como que ia ser os filhos de Deus aqui, os que realmente ia seguir a palavra. Falar não para o pecado, porque ele é santo, né? E nós temos que procurar a santificação todos os dias. E não é fácil, mas também não é impossível.
Jesus foi rejeitado, né? Foi rejeitado lá, crucificaram ele, perseguiram ele, difamaram ele. E ele, sendo tão bom, nunca fez mal a ninguém, mas a inveja tomou conta do coração de alguns. Por quê? Porque ele era luz onde ele passava, ele curava, e as pessoas ficavam maravilhadas, que eram curadas ficavam maravilhadas com aquilo ali. Ah, mas por que ele pode curar e eu não? Ele é ser humano como eu? Ah, vamos matar ele, que vai acabar com isso aí. Ele tá tirando pessoas da nossa casa aqui, que a gente faz a casa de Deus um comércio. A gente ganha dinheiro em cima dos bobos. Ele tá atrapalhando a gente aqui. Não sei por que Deus está mandando pregar isso aqui, tá indo em direção certa. Ele tá atrapalhando o nosso espaço. Vamos tirar ele daqui. Ele virou uma pedra de tropeço. Ele brilha mais do que a gente. Vamos tirar ele daqui. Ele tá atrapalhando demais. Vamos riscar ele do mapa. Vamos tirar ele logo para a gente poder lucrar. É o que está acontecendo com alguns irmãos aqui. Deus está mandando entregar a palavra. Eu não sei por que eu falei nisso, Senhor, mas obrigado por me usar como instrumento da tua vontade. Está sendo muito pedra de tropeço. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele ganhou e eu não ganhei? Vai se questionar com Deus. Em vez de ficar querendo atrapalhar a vida do irmão, paga o preço que ele paga também para ter as coisas. Isso ninguém quer, né? Mas tomar o que é do outro quer. Tomar o que é do irmão para ver o irmão sofrer quer. Aí fica rindo, dando gargalhada. Aí esquece que tem a lei do retorno lá na frente. Pode passar 10 anos, mas ela vai chegar. Foi a sua escolha. Não vem botar a culpa em Deus. É as nossas escolhas, nossos atos refletem igual um espelho lá na frente. É igual um bumerangue, ele bate, volta. Irmãos, tem pessoas que elas só vêm pela dor. E tem uns que nem pela dor vêm. Esses aí já estão condenados por Deus. Deus até entende aquele filho rebelde que se desviou, mas depois ele se arrepende e volta para os braços do Pai. Mas tem aqueles que nem assim voltam. Parece que foram feitos mesmo para maldade. Como que tu vai recusar um ser que te dá um fôlego de vida, tá permitindo você andar? Que Deus ele permite algumas coisas para a gente dar valor ao que a gente tem. Tem gente que hoje tá com sequelas de algumas coisas, é deficiente de algumas coisas, e você tá aí reclamando muitas vezes, você sendo perfeito, tá respirando, não tá no leito de um hospital, tem a sua família. Deus me deu a palavra ontem em Isaías, que a luz se vê sobre você. E ele me mandou: você não será mais abandonada nem desamparada, porque o teu nome era esse. Te rotularam assim: foi abandonada pelo marido, foi desamparada. Entendeu? Agora você vai ter um novo nome dado pelo Senhor. Não é para voltar em determinados lugares onde Deus te tirou. Vocês acham mesmo que Deus me levantando, eu não sofro retaliações no mundo espiritual? Tanto é que eu não estou conseguindo nem gravar, fazer live ao vivo. Eu estou tentando já 3, 4 dias. A minha filha adoeceu, agora que está melhorando. Eu ontem ainda estou um pouquinho passando mal. Mas estou aqui gravando, que Deus me mandou. Deus mandou. Vai lá, grava lá, eu vou te instruir. Vocês estão entendendo aqui a palavra, irmãos? E olha o que ele mandou aqui também, que está na mesma página. Salmo 94, ó. Ao Senhor pertence a autoridade para castigar. É Ele que castiga, é Ele que abençoa, é Ele que amaldiçoa.
o Deus vingador, que ele se vinga, faça brilhar a sua glória. Levante-se, ó juiz da terra, e julgue os homens. Castigue-os, os orgulhosos, como eles merecem. Até quando deixará os maus sem castigo? Tem irmãos aqui que estão se questionando. Deus está trabalhando lá, tem coisas acontecendo lá que você não está tendo conhecimento. Mas os seus inimigos já estão sendo castigados. Ele está dando muita palavra aqui de castigo divino, justiça divina. Quando Deus fala muito, é porque ele já está em execução, ele já está trabalhando nisso, ele já está fazendo a justiça dele. Mas ele fala para poder lembrar, ó, meu filho, eu estou trabalhando naquilo que você está falando aí, está me pedindo oração, você está me pedindo justiça. Eu estou fazendo justiça, ó. Estou fazendo justiça em cima daquela pessoa lá, que te fez mal, ou daquelas pessoas lá. Entendeu? Pode reparar, Deus sempre te livrou. Tem uma pessoa que ela chegou para mim e se revoltou contra Deus. Por que ele tirou o meu marido? Eu amava o meu marido, fiquei viúva, todo mundo virou as costas para mim. Mal ela sabe, ela tá ouvindo aqui essa live, esse vídeo. Mal ela sabe a proteção de Deus na vida dela. Sabe por quê? Lá na frente, o marido dela ia largar ela, ela ia ser envergonhada, ia ser trocada por outra mulher. Mas Deus desfaz o plano dos inimigos. Antes que isso acontecesse, ele preferiu levar. Por que todos do próprio sangue se afastou? Não é que foi castigo de Deus. Deus só mostrou. Aí, ó, o seu próprio sangue nunca torceu por você. Mas ela pode falar o que ela quiser, mas ele nunca deixou faltar o pão, o alimento e a moradia. Nunca deixou os filhos irem para o mau caminho. Sempre levantou um ou dois para ajudar. Porque a vontade mesmo dos inimigos era ver o mal até dos filhos. Mas não conseguiram. Não foram para o mau caminho. Né? Tem coisas que a gente acha que é para o nosso mal. Não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Vocês estão entendendo a palavra? E teve uma pessoa que era tão gananciosa que estava querendo tomar até a casa. Deus matou, irmãos. Aí fala que Deus não vê os órfãos, a viúva. Ah, lógico que vê. A mulher com 4 pensões, naquela época podia, né, acumular pensões. Não sei se foi no segundo ou no terceiro casamento. Ainda não estava dando por satisfeita, estava querendo tomar da viúva com os filhos. Deus foi lá, você está querendo desamparar a minha filha e meus pequenininhos aqui? Quem vai embora é você. Você que vai. E tirou, irmãos. Mas por que Deus também permitiu tirar o marido? Desse jeito aí. Será que ele era um bom marido mesmo? Andava na linha? Será que ele tratava a esposa como deve ser tratado? Tem esses pontos interrogatórios aí. Deus fala que cada um vai pagar pelo ato que cometeu. Isso é um fato, irmãos. Isso é um fato. O mundo espiritual, o que Deus fala para a gente não ficar pegado a sentimentos ruins? O mundo espiritual ruim, ele se alimenta de coisas ruins. E o mundo espiritual bom, que é Deus, ele se alimenta de sentimentos bons. Tudo começa pela nossa mente. O nosso coração, que Deus fala aqui, são a nossa mente. Está lá em Provérbios. Ele falou, a gente começa a fazer as coisas quando nós projetamos na nossa mente. Aí depois a gente põe em execução. O plano espiritual é movido a sentimentos, ao que nós falamos, o que nós desejamos. Eu vou contar um testemunho aqui para os irmãos. Teve uma pessoa, isso é depois que eu comecei a andar na linha, tá, irmãos? Falar não pro pecado, renúncia todo dia, entendeu? Tratar todo mundo de igual, não ter diferença.
e seguir, nunca negar Jesus. E eu prometi a ele que eu ia pregar a palavra que ele mandou eu fazer, eu tenho que fazer mesmo não estando muito legal. Se vocês não me verem aqui é porque realmente eu não tô bem mesmo. Então, deixa eu explicar para os irmãos. Teve uma pessoa que me humilhou publicamente. Ela falou umas palavras, ela estava querendo até me tirar do meu trabalho. É isso mesmo que os irmãos ouviram. Que tirando o meu trabalho, tá tirando o quê? A minha dignidade, o meu sustento. E o sustento dos meus, né? Aí na hora ali, porque eu sou ser humano, eu tive uma reação. Aí aflorou aquele sentimento. Pô, por que essa pessoa tá fazendo isso comigo? Não desejei mal, não falei nomes, eu só falei assim, a pessoa ouviu. E não demorou não, tá, irmãos? Eu falei assim, ó Senhor, o Senhor contemplou, ouviu, que o Senhor venha tocar naquilo que a pessoa mais teme, para doer mesmo. Pode ser no filho, na filha, no neto. Eu só falei essas palavras. Eu quero que a justiça seja feita diante dessa maldade que fez comigo aqui, porque eu não merecia isso. Aí pronto, perdoei a pessoa e fui viver minha vida. Não demorou, foi coisas de meses, irmãos. Eu estava num local trabalhando, Deus veio no meu ouvido e fez aquela cena vir na minha mente. Você se lembra aquela palavra, que a nossa palavra tem poder de abençoar e de amaldiçoar. No caso, eu não amaldiçoei, que eu perguntei a Deus, eu pequei, Senhor, por ter falado isso, ele falou que não. Eu falei que o Senhor venha fazer justiça, eu pedi justiça. E eu não falei nomes. Aí Deus fez. Pior que ele fez. Eu fiquei meio assim, mas pegou o que eu falei. Porque eu direcionei para a pessoa que me afrontou. Aí eu fiquei sabendo que Deus tocou lá na vida do filho. E acabou atingindo uma outra pessoa também da família. Aí Deus falou no meu ouvido, viu aquilo? Você se lembra aquilo que você falou? Pois é, então, pegou. Eu fiz justiça por você. Você tá vendo agora? Então tem coisas que a gente nem observa que Deus já tá fazendo justiça, mas Ele tá. E muitas vezes até a pessoa passa assim sem perceber. Mas por que ou meu filho, a minha filha tá passando por determinadas coisas? Porque se você tem um coração muito voltado para um determinado filho, uma determinada filha, Deus vai tocar naquilo que você mais teme, que é para poder doer mesmo. Uma coisa que você é muito apegado. São formas dele te moldar para você parar de pecar contra o outro. Porque humilhação não provém de Deus, mentira não provém de Deus, você querer ser melhor do que o outro não provém de Deus. Então ele vai permitir algumas coisas ruins acontecerem na tua vida para você aprender, para você parar. É o sinal que ele dá. Deus está mandando te entregar aqui agora, para parar. Porque você foi em falta. Mas por que pegou? Porque eu não estou em falta com ninguém. Eu estou andando na linha. É igual aquele profeta. Eu esqueci o nome dele, mas os irmãos vão saber quando eu falar aqui agora. Ele estava descendo numa estrada, tinha um grupo de meninos e começou a pegar no pé dele. Ele era profeta. Ah, sai daí, seu careca, que ele era careca. Ficou atacando o sistema nervoso dele. Teve uma hora que ele não aguentou, irmãos. Nós somos seres humanos. Mas ele falou no nome de Deus. Ele amaldiçoou aqueles seres ali no nome de Deus. Isso aqui tem um poder muito forte se você souber usar. E Deus está me usando aqui para os irmãos aqui saberem usar. Usando com fé, lendo com fé, acreditando que Deus vai fazer na mesma da hora. Ele já ouve a tua oração, começa a trabalhar lá. Não é daqui 2 anos, 3 anos não, que Deus demora a castigar. Mentira! Ele não demora coisa nenhuma.
Aí ele falou: no nome de Deus, que saia leões nessa floresta e matem vocês. Na mesma hora, irmãos, saiu os leões e mataram aqueles meninos lá. E você acha que Deus julgou o profeta dele por isso? Não. Ele não faz mal para ninguém. Ele falou o nome de Deus. Tipo assim, se o senhor achar que eles estão sendo legais comigo ou não, que merece morrer ou não, eu entrego eles em nome do senhor, que o senhor venha matar eles então, por estar me enfrentando aqui, atacando o meu sistema nervoso. Deus achou conveniente tirar. Deus atendeu o pedido do profeta dele. Por isso que ele fala: seguis os meus profetas e prosperarei. Porque quando nós oramos aqui, no plano espiritual que você não está vendo, na mesma hora Deus está ouvindo. E ele começa a trabalhar para te entregar aquilo que ele te prometeu, começa a quebrar os cadeados e correntes no plano espiritual do mal contra a tua vida, que tem pessoas que se levantam e fazem obras malignas. Isso atrapalha, porque elas invocam demônios para poder atrapalhar, e a função deles é matar, roubar e destruir. É só isso. Não é para fazer ninguém se apaixonar, não é para trazer o seu amor de volta, entendeu? Não é para isso, não. É só para matar, roubar, é para te enganar. A função deles é ver o ser humano, eles gostam, a função deles é mentira, é ver o ser humano sofrer, é ver o ser humano querer matar o outro, cobiçar o que é do outro. A função deles é essa. E as pessoas que cultuam essas coisas, elas têm essa essência. Tem que ter, senão elas não vão suportar seguir. Por isso que muitos você vê aí ser envergonhados. Casa, é espancado, não é feliz. Porque foi Deus que deu um marido assim? Não. Deus permitiu. Teve a parte permissiva de Deus, é diferente. Deus permitiu. Por causa da desobediência. Leia Deuteronômio do capítulo 28 ao 30 para você ver as bênçãos e as maldições que Deus causa na vida de um ser humano quando ele é obediente e quando ele é desobediente. A primeira coisa que Deus faz é atacar logo na saúde da pessoa. Pode observar que a maioria das vezes é. Ele pode sim dar umas pequenas correções, atacar nas finanças, no relacionamento, mas não uma coisa muito agressiva. Agora, quando chega no limite do pecado, aí ele abre a sepultura e leva. Que mexeu com muitas vidas, já tem uma culpa, tá carregando muito sangue inocente nas costas. Aí chega uma hora que Deus arranca aquela árvore que não dá bom fruto, que são algumas pessoas que são ruins. Porque ele deu a oportunidade de dar bom fruto, mas nunca deu, só deu fruto ruim. Só fez ações ruins aqui na terra, para os seus semelhantes. Algumas coisas Deus livrou, não permitiu. Outras ele permitiu para te avaliar, para até também ver até onde vai a tua fé. Outros para te fortalecer. É para vários motivos. Mas os seus inimigos nunca vão conseguir ver o teu fim. Isso não. Te derrotar do jeito que eles querem, não. Não tem como. Senão, a palavra de Deus seria mentirosa, e não é. Irmãos, eu agora peço que vocês exerçam a sua fé. O que ele fala? Pedindo, crendo em mim, saber que eu existo, recebereis. Se profetizar que essa montanha venha para cá, ela vai acontecer. Mas as pessoas acham que é imediato. No plano espiritual não é imediato. Por quê? O tempo de Deus é em Kairos. E o nosso é cronometrado. O tempo, quando nós pedimos, na hora, Deus atende e começa a trabalhar no plano espiritual. Começa a trabalhar ali. Depois, leva alguns meses, ou pode levar até anos, dependendo de muitas coisas ou perseguições que a pessoa tiver tendo na vida dela, para ele quebrar todos os cadeados e correntes e materializar o que você pediu aqui na terra, leva um certo tempo. Mas aquilo que você pediu em oração, ou aquilo que saiu da tua boca, que você profetizou, irá acontecer. E ele vai fazer você lembrar. Porque ele falou que
O que é pecado é o que sai da nossa boca e não o que nós comemos. O que Deus abençoa o homem aqui da terra não consegue amaldiçoar. O plano espiritual é movido a sentimento e a palavra. Tu pode observar que a pessoa, para fazer o mal para outra, ela tem que pedir o que ela quer em cima da outra pessoa e falar o nome. Vocês já repararam isso? É a mesma coisa, gente. Só que nós oramos e pedimos a Deus. A gente não tem que fazer sacrifício disso, aquelas papagaiadas, aquelas palhaçadas. Que Deus é simples, Ele já tem poder. Ele não precisa, Ele já é luz. Ele não precisa que você acenda nada. É só a palavra, é ler e pedir a Ele. Entregar nas mãos dele que Ele vai trabalhar em cima daquilo ou em cima daquelas pessoas que estão te causando mal. Que olha aqui de novo, ó Deus vingador. A Ele pertence a autoridade para castigar todos os seres humanos. Ele não gosta de pessoas arrogantes, orgulhosas, mentirosas e por aí vai. E nós não devemos tirar a vida de ninguém. Ele perdoa todo pecador, Ele veio para os doentes. Sim, veio para os doentes. Nós não devemos julgar o outro irmão, porque nós não sabemos o que de fato aconteceu para ele ter levado um sentimento de tirar até a vida do outro. Nós não sabemos o que o outro fez. Mas nada justifica tirar a vida de ninguém. Mas se tirou, Deus pode te perdoar sim, se houver arrependimento de coração. É a mudança de comportamento, de atitude, porque tem um aí que perseguia a igreja, os filhos de Deus. Aí ele fez ficar cego. Por que tu me persegues? E escolheu ele. Mesmo ele matando, que ele era soldado, né, sei lá, matando, perseguindo o povo de Deus, ele escolheu aquele ali para mostrar a glória dele. Ah, mas por que escolheu logo um? Deus, Ele não odeia a raça humana, Ele odeia o pecado, o mal. O mal que o ser humano pratica no outro, não o ser humano. Vocês estão entendendo aqui que Deus está mandando entregar? Porque até então Ele criou todos. Ele odeia o pecado. Porque quem faz a ruindade? Satanás. Ele não fez Satanás para ele ser ruim, irmãos. Ele tinha do bom e do melhor. Tem uma parte aqui que Deus fala dele. Ele andava com pedras preciosas. Ele tinha uma autoridade. Ele era o querubim mais importante que tinha lá no céu. Mas ele olhou para Deus, começou a ter sentimento de inveja. Eu vou ocupar o trono, querendo tomar uma autoridade que ele não tinha como tomar. Aí o que ele fez? Pode observar que os adeptos dele é igualzinho, eles nunca mudam de cena. Eles sempre repetem. Ele começou a falar para outros anjos mentira a respeito de Deus. E alguns caíram, outros que são mais inteligentes não caíram. Mas os outros que não foram inteligentes, foram fracos, caíram. E se arrependeram até hoje, né? Caíram, porque é por causa da mentira. Por isso que Deus odeia a mentira. A mentira, ela estraga vidas, irmãos. Uma mentira mal contada pode tirar a vida de uma pessoa. Se a pessoa não tiver estrutura,